Durante toda a nossa história, a humanidade já passou por muitos momentos bem difíceis. Há pouco tempo atrás, uma enorme erupção vulcânica ao largo da costa de Tonga deixou muitas pessoas preocupadas. Tsunamis, tempestades, furacões, tornados, guerras, pestes, pandemias, terremotos, enchentes e perturbações econômicas. Enfim, muitas e muitas coisas terríveis já aconteceram no nosso planeta. Mas apesar disso tudo, muitos historiadores e cientistas apontam que o ano de 536 foi o pior ano para se estar vivo. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. O pior ano da humanidade. Apesar de os últimos anos não terem sido muito fáceis de se viver, historiadores e pesquisadores contam que no passado aconteceram coisas inegavelmente muito ruins e que deixaram a humanidade extremamente em choque. Muitas das vezes não existem registros de sobrevivência em determinados momentos da história. Então, a ciência, por sua vez, é utilizada para estudar os possíveis vestígios que tenham ficado e, com isso, criar novas teorias para ajudar nesses casos. Segundo os historiadores, uma poderosa erupção precipitou uma década de inverno vulcânico, em que a China sofreu nevascas terríveis em pleno verão, e as temperaturas médias na Europa caíram 2,5 graus. As colheitas acabaram por causa do frio extremo que fazia, e logo depois disso, as pessoas começaram a passar fome. Depois pegaram as suas armas e lutaram umas contra as outras pela sobrevivência. Uma névoa misteriosa escureceu o céu da Europa, do Oriente Médio e grande parte da Ásia, tornando praticamente impossível distinguir dia e noite por 18 meses. Agora imagine, 18 longos meses na escuridão. O sol emitia sua luz sem brilho. Quem escreveu isso foi o historiador bizantino Procópio de Cesareia, testemunha ocular daquele momento turbulento. Mas não pense que só ele deixou isso registrado. O Sírio Miguel, um escriba bizantino, também deixou documentado essa época de trevas. Procópio também deixou documentado como o Sol parecia estar constantemente em eclipse e que durante esse tempo os homens não estavam livres da peste, da guerra ou de qualquer outra coisa que os levasse à morte. Referindo-se, claro, à extensa Guerra Gótica, um conflito entre o Império Romano do Oriente e o Reino Ostrogótico que devastou a Península Itálica. Com isso, as colheitas da estação quente foram perdidas e uma gigantesca carestia se iniciou, matando inúmeras pessoas de fome entre os anos de 536 a 539. Por isso, muitos povos começaram a migrar, uma época em que a migração significava o deslocamento de uma nação inteira de um lugar para outro. Quando o povo estava estabelecido, a guerra era inevitável. Foi o que ocorreu, por exemplo, com os ávaros, uma população que fugiu da seca iniciada em 536 nas regiões da Mongólia e chegaram à Europa Oriental, conquistando o território que hoje corresponde à Hungria, Sérvia e Romênia. A guerra só terminou em 553, aniquilando as regiões entre as mais férteis, povoadas e civilizadas do mundo antigo. E Procópio, que estava junto às tropas romanas como secretário do comandante Flávio Belisário, descreveu os horrores que as populações sofreram e as devastações com a destruição de Florença e Roma. Além disso, durante aquele mesmo século, aldeias nas partes oriental e central da Suécia sofreram um declínio tão forte e rápido que muitas cidades foram abandonadas. A razão para esta desertificação permanece um tanto obscura entre os pesquisadores, mas a nuvem de poeira de 536 e a falta de comida certamente influenciaram na decisão das populações escandinavas que começaram a atacar os seus vizinhos na busca por comida. Estudos feitos em anéis de árvores ultracentenárias realizados a partir de 1990 mostram como esses verões foram excepcionalmente frios, limitando o crescimento das plantas e, consequentemente, da comida. O aumento da cobertura de gelo oceânico, um efeito de inverno vulcânico e um mínimo solar profundo, o período regular com atividade solar no ciclo de 11 anos do Sol, assegurou que o arrefecimento global continuasse durante mais de um século. Muitas sociedades que viveram na época de 530 não conseguiram sobreviver às convulsões das décadas que se seguiram.
Nos estudos foram encontradas provas de um aglomerado de erupções vulcânicas em 536, 540 e 547, em padrões de crescimento de anéis de árvores. Do mesmo modo, a análise ultra-precisa do gelo em um glacial suíço, realizada pelo arqueólogo Michael McCormick e pelo glaciólogo Paul Majewski, foi fundamental para compreender quão grave foi a variação climática de 536. Existem relatos de várias épocas em que não era fácil estar vivo, como a de 1347, quando a peste negra começou a sua longa marcha através da Euroásia, ou 1816, o ano sem verão, também 1914, quando o assassinato do arquiduque da Áustria precipitou um conflito global, a Primeira Guerra Mundial, que causou milhões de mortes. Na década de 1330, a fome instalou-se e devastou a China. Em 1590, uma fome semelhante instalou-se na Europa, e nos anos de 1490, a varíola e a gripe começaram a fazer o seu caminho através das populações indígenas das Américas. A sífilis fez o mesmo entre os habitantes do velho continente, ou seja, o mundo já passou por poucas e boas. A todos que assistiram o vídeo, nosso muito obrigado. Não é inscrito aqui no canal? Aproveite e se inscreva. E até o próximo vídeo.